Olá, ouvintes! Me chamo Mariana, sou estudante do sétimo semestre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, integrante do GION, Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. E eu me chamo Gabriel, também sou aluno da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e integrante do GEON. Hoje, eu e minha colega Mariana iremos ter uma conversa sobre leucemia em adultos com o Dr. David Souza Oliveira. Primeiramente, vamos conhecer um pouco o nosso convidado. O Dr. David é médico pela Universidade Estadual do Ceará e atualmente é hematologista e hemoterapeuta do Hospital Geral de Fortaleza, bem como professor de hematologia do Centro Universitário INTA para o curso de Medicina e preceptor de Clínica Médica da Faculdade Unicristos pela Santa Casa de Fortaleza. Olá, boa tarde a todos. Doutor, hoje a nossa conversa vai ser sobre leucemia em adultos. Então, antes de tudo, a gente queria saber se o senhor poderia explicar para o nosso público o que é a leucemia, né? Que é comumente falado como o câncer do sangue. Então, o termo leucemia, ele se direciona a explicar a presença de células neoplásicas, células de câncer, no sangue periférico, né? A primeira descrição que surgiu em 1857 foi nesse sentido, de descrever a presença de células, nessa época, células leucocitárias, no sangue. Esse fenômeno de leucemização ou leucemia pode acontecer em alguns tipos de linfoma também, mas o termo leucemia, a rigor, ele é direcionado a um grupo específico de doenças que são doenças que geram, que quase sempre terão células neoplásicas no sangue periférico. Dentre elas, né, a gente divide essas leucemias em leucemias linfóides, aí teríamos a linfóide aguda, a linfóide crônica, a mieloide aguda e a mieloide crônica. Então, o termo leucemia, no sentido de descrever um câncer, a gente direciona para esses quatro subtipos de cânceres, de cânceres hematológicos. Por mais que pode haver o fenômeno, digamos assim, de leucemização de algumas outras condições, mas é um fenômeno geralmente secundário ou tardio a um processo neoplásico, a um câncer já manifesto. Entendi, doutor. E como o senhor falou, é um termo assim bem abrangente que engloba várias doenças. Mas teria algum fator de risco em comum para as leucemias de maneira geral? Então, isso é uma questão interessante. Quando a gente pensa em câncer, né, vocês na faculdade e as pessoas em geral, sempre a gente estuda processos pré-neoplásicos, pré-cancerígenos, que vão dar origem a um câncer depois de algum tempo, ou quando aquela célula vai sofrendo mutações, etc. Nas leucemias, né, nas leucemias, especialmente nas leucemias agudas, existe esse fenômeno. Nós temos algumas doenças que podem evoluir para uma leucemia aguda, como, por exemplo, a neoplasia mielodisplásica, alguns tipos de neoplasias mieloproliferativas, que são outro tipo de doenças, como a polissemia vera, a mielofibrose primária, a trombocitose essencial e até mesmo a leucemia mieloide crônica também está dentro desse tipo de doença. Elas podem evoluir para uma forma aguda. Existem alguns tipos de condições genéticas, por exemplo, como a síndrome de Li-Fraumeni, síndrome de Down, e algumas outras doenças, que essas pessoas têm uma predisposição maior para evoluir para um tipo de leucemia. No entanto, hoje em dia, a gente sabe que na maioria das vezes, por exemplo, se você pegar 100 pacientes que são acompanhados por uma leucemia aguda e fizer uma análise retrospectiva deles, fazendo perguntas, questionários, poucos deles terão exposição importante. Por exemplo, exposição a agrotóxico, as pessoas falam muito, né? Exposição a benzeno, são fatores de risco, sim, são, mas a maioria das vezes nós não vamos conseguir ter essa análise causativa tão precisa entre uma exposição a um fator e o surgimento de uma leucemia aguda ou de uma leucemia crônica. Existe até um artigo clássico, que ele é citado em alguns livros também, que o autor defende que o principal fator de risco para uma leucemia aguda seria o azar. Porque muitas vezes você não consegue ter um fator de risco que você consiga palpar a longo prazo. Mas, a rigor, a gente pode dizer que algumas doenças hematológicas prévias à exposição a benzeno, a agrotóxicos, a radiação e a história familiar positiva para alguma doença hematológica são fatores de risco conhecidos, mas o impacto deles no risco individual, ele não é tão matemático, por exemplo, como em outros cânceres, por exemplo, no tabaco e o câncer de pulmão, no etilismo e o câncer de esôfago, o câncer gástrico, sabe? Essa correlação não é tão precisa como nesses outros tipos de neoplasia.
E, doutor, quando o senhor estava comentando, né, no início das leucemias, você fez a diferenciação entre leucemia aguda e crônica. E a gente queria entender um pouco melhor qual é essa diferença entre uma leucemia aguda e crônica e qual é que seria a mais frequente no adulto. Então, essa divisão entre leucemia aguda e leucemia crônica, ela é um termo já clássico, né? As pessoas têm mais ou menos essa ideia na cabeça, e ele significa inicialmente uma descrição do comportamento da leucemia, do comportamento clínico. Então, geralmente, uma leucemia aguda, o paciente vai ficar agudamente enfermo, então ele vai estar ótimo. E em poucas semanas, às vezes em dias, ele cai adoecido, com febre, às vezes sintomas constitucionais, palidez, mucocutânea, sangramentos, é uma doença de um comportamento mais agressivo. Já as leucemias crônicas, elas são doenças muitas vezes de comportamento indolente. Então, o paciente vai ter alguns sintomas inespecíficos a longo prazo, e quando ele vai procurar atendimento médico, o médico avalia os exames, geralmente o hemograma, e nesse hemograma ele vai ter suspeita de algum comportamento específico de alguma dessas doenças crônicas, né? A saber, a leucemia linfocítica crônica ou a leucemia mieloide crônica. Muitas vezes, essas doenças crônicas, o diagnóstico dele é incidental. Ou seja, a pessoa está fazendo um check-up, isso é muito comum na leucemia linfocítica crônica, como é uma doença mais comum em idosos. Nós vamos ter pessoas fazendo check-ups, investigando, fazendo exames de sangue por outras condições, como diabetes, pressão alta, e no exame sequencial apresenta linfocitose, o linfócito aumentado, e quando o médico ver com maior detalhe, o paciente tem critérios para investigar, por exemplo, uma leucemia linfocítica crônica. Já nas leucemias agudas, esse tempo ele não é tão grande. O paciente vai ter sintomas rapidamente, e aqueles sintomas vão fazer ele procurar muitas vezes o atendimento médico na maioria das vezes. Então, quando a gente fala nesse sentido de leucemia aguda e leucemia crônica, nós estamos baseando essa análise nessa descrição, dessa temporalidade. Só que nós sabemos que existem algumas mutações, né, que são doenças neoplásicas. Então, quando a gente fala de neoplasia de câncer, nós sempre vamos falar de doenças causadas por alterações genéticas na célula do câncer, que são alterações que são marcadores da doença, que discriminam a presença de uma doença neoplásica, ou são algumas vezes marcadores também terapêuticos. Você tem uma mutação, essa mutação pode ser um alvo terapêutico. Nas leucemias agudas, né, nós temos alguns tipos de mutações, e já nas leucemias linfocíticas crônicas, nós temos alguns outros tipos de mutação. Na leucemia mieloide crônica, nós temos um outro tipo de mutação. Então, esse termo, apesar de ser um termo clínico, né, de uma coisa, descrever uma temporalidade, eles também, com o uso e com a agregação das doenças nos estudos, a gente consegue ver que essas doenças também têm uma certa repercussão, esses achados clínicos também têm uma repercussão no status mutacional. Algumas mutações se comportam de maneira mais agressiva e direcionam para uma doença mais agressiva, e outras mutações têm um comportamento mais indolente, dando origem a uma doença mais crônica, com achados de uma cronicidade diferente de uma doença aguda. Entendi, doutor. A próxima pergunta seria referente aos sintomas, isso eu já falou um pouco, mas só para deixar mais claro, o senhor poderia exemplificar melhor os sintomas da leucemia crônica, principalmente se seria realmente encontrado só um achado acidental, ou teria alguma coisa que poderia dar uma pista? E a aguda, também falar um pouquinho mais sobre ela? Geralmente, uma pessoa com a leucemia aguda, né, seja ela leucemia mieloide aguda ou leucemia linfoblástica aguda, ela vai se encontrar, né, em algumas semanas, com sintomas de doença. A pessoa vai se sentir doente, então ela vai ter dificuldade de fazer as atividades dela, ela vai sentir mais cansaço, vai sentir uma dificuldade de se alimentar. Pode haver febre, pode haver sangramentos, então a pessoa pode ter aquelas manchas no corpo. Alguns tipos de leucemia, como por exemplo a leucemia linfoblástica aguda, pode apresentar linfonodos, né, as famosas ínguas e landras, pode dar aumento também. Alguns subtipos de leucemias agudas podem dar aumento da gengiva, sangramento gengival. Então, são essas manifestações desse tipo. Já as leucemias crônicas, como elas vão ter mais tempo para se apresentar, o paciente passa a ter alguns sintomas mais floridos. Então, ele pode ter perda de peso,
pode ter febre, ele pode ter suadeira noturna, ele pode acordar à noite com a cama toda molhada de suor. A gente pode ver isso em alguns tipos de leucemias crônicas. Pode também, no caso da leucemia linfocítica crônica, pode haver também linfonodos, né? As lândras, as ínguas, pode haver um aumento do baço, tanto na LLC, na leucemia linfocítica crônica, como na leucemia mieloide crônica, pode também haver esse aumento do baço. E o que mais vai chamar a atenção nesses 4 tipos de leucemia é quando o paciente vai procurar o atendimento médico e quando o médico faz o exame de sangue, pede o hemograma, ele vai ver alguns achados que chamam a atenção. Então, você vai ter os sintomas de astenia, adinamia, dificuldade de fazer as atividades em casa, falta de ar. Então, a gente pode ter uma anemia. O paciente pode ter febre, então pode ser um sinal tanto da doença como de alguns episódios de infecção. Então, o paciente pode ter uma redução da quantidade das células de defesa. Os sangramentos que o paciente pode ter pode estar associado a uma redução da quantidade de plaqueta. Então, tudo isso, esses sintomas um pouco inespecíficos. Então, por exemplo, numa época de epidemia de dengue, um exemplo, a gente pode ter pessoas com esses sintomas que não vão ser uma leucemia, vão ser secundários à dengue. Então, é importante que, quando haja esses sintomas, o médico consiga avaliar esses sintomas observando o hemograma e a clínica do paciente, para que ele possa direcionar melhor como é feito a investigação desse paciente. Perfeito, doutor. E falando na investigação desse paciente, como é que é feito o diagnóstico da leucemia? Todas as leucemias, hoje em dia, quase todos os cânceres, imagino, você vai precisar muitas vezes de uma análise do DNA do paciente, do DNA da célula do câncer, para avaliar questões importantes sobre o tratamento, a chance de ele responder a algum medicamento, etc. No entanto, a grosso modo, a gente ainda utiliza na hematologia alguns exames relativamente simples, são exames às vezes um pouco invasivos, né? Mas são exames que direcionam o diagnóstico. Então, para uma leucemia aguda, para nós estivermos diante do diagnóstico de uma leucemia aguda, nós temos critérios que são associados à quantidade de células de leucemia no sangue. Então, por exemplo, o paciente hipotético tiver mais de 20% de células da leucemia no sangue periférico, nós já podemos chamar de uma leucemia aguda. Claro que o exame de sangue que a pessoa colhe no laboratório, ele é um exame que nós não conseguimos ter muitas informações sobre o DNA da leucemia, né, da célula leucêmica e algumas outras coisas que nós precisamos investigar. Então, nós vamos investigar o quê? A medula óssea. Então, o paciente vai coletar um exame da medula óssea, na verdade, alguns exames através do aspirado medular, que é um exame que ele é feito ou no externo, que é esse ossinho aqui no nosso tórax, ou na região da crista ilíaca, tá? Ele é um exame um pouco desconfortável, ele é feito sob anestesia local, você tem um certo desconforto em fazê-lo, para coletar o material da medula. Então, você vai coletar o material da medula e vai investigar várias coisas. A quantidade de blastos na medula óssea, se aquela célula é uma célula mieloide, da linhagem mieloide, ou se é uma célula da linhagem linfóide, e se for uma célula linfóide, se é uma célula linfóide B, se é uma célula linfóide T. Então, tudo isso é feito através de outro exame que é feito com material que é coletado na medula, chamado imunofenotipagem da medula óssea. E também é coletado material para análise hitogenética, para avaliar o DNA alterado da célula da leucemia. Hoje em dia existem vários critérios para avaliar esse diagnóstico. Esses critérios são avaliados baseado em algumas mutações, que fogem um pouco do escopo do nosso debate hoje, mas os estudantes que estiverem interessados depois podem ver. Algumas mutações eu posso dar o diagnóstico de leucemia com uma baixa quantidade de células de leucemia no sangue periférico da medula óssea. São as mutações que nós chamamos definidoras da doença. São mutações específicas, tá? Então, para leucemias agudas, geralmente nós vamos fazer esse caminho, né? A avaliação da medula óssea, avaliação da morfologia, de como é que as células estão, fazer um exame para avaliar que célula é essa, se é uma célula mieloide, linfóide B, linfóide T, e os testes genéticos para avaliar algumas alterações na célula da leucemia também. Por outro lado, na leucemia mieloide crônica, teoricamente, eu posso fazer o diagnóstico com um teste simples, que é um teste que pode ser feito no sangue periférico, na coleta periférica, que é um teste genético que vai pesquisar uma mutação no DNA do paciente, que é a mutação que vai causar
a leucemia mieloide crônica, né? Essa mutação, ela dá origem a um gene que não existe na gente, um gene misturado, que nós chamamos de um gene quimera, que é a translocação do cromossomo 9 com o cromossomo 22, que vai dar origem a uma proteína também que não existe na gente, que é a proteína BCR-ABL1. Então, a gente pode pesquisar essa proteína no sangue da pessoa com suspeita de leucemia mieloide crônica, e se ela tiver essa mutação, a gente pode dizer que ela tem a leucemia mieloide crônica. Claro que também existem outros exames que são feitos nesse paciente para entender melhor essa leucemia nele. Então, às vezes, pode ser feito exame da medula também nesse paciente com leucemia mieloide crônica. No entanto, o diagnóstico obrigatoriamente é feito com a comprovação dessa mutação, da mutação do BCR-ABL1, translocação do cromossomo 9 cromossomo 22. No entanto, na LLC, o diagnóstico é feito apenas com a imunofenotipagem no sangue periférico. O paciente tem lá sua linfocitose, está investigando o que é que é. Claro que tem algumas coisas que podem causar linfocitose, como tabagismo, algumas infecções, mas muitas vezes o médico vai ter essa dúvida e pode fazer o exame através de um exame de sangue periférico. Sem precisar fazer medula óssea, sem precisar fazer tomografia, nenhuma coisa mais invasiva. Ele vai fazer o exame que vai identificar se no sangue dele existe aquela célula que causa a leucemia linfocítica crônica. E se ele tiver esse diagnóstico, ele pode muitas vezes ser seguido. Nem todo mundo, por exemplo, com a leucemia linfocítica crônica precisa tratar. Alguns pacientes têm um diagnóstico e não precisam tratar a priori, devem ser investigados e a longo prazo definir se o paciente precisa de tratamento ou não. Sim, doutor, realmente é bem complexo. A gente percebe que a leucemia precisa de nome e sobrenome e mostra Isso. bem a importância do médico especialista nesse processo, para entender qual é a melhor conduta e até cuidar dos problemas que vêm da internação assim por diante. Então, realmente, o hematologista faz toda a diferença nesse momento. E o senhor falou um pouco de terapia-alvo, que tem da citologia, mas como é que seria o tratamento da leucemia de forma geral? A gente sabe muito que tem alguns pacientes que falam que, eu vou fazer transplante de medula, não, fazer só quimioterapia. Outros vão para rádio, outros vão para terapia-alvo, tomar só remédio oral. Como é que funciona esse tratamento tão diverso? É como você disse mesmo, é um tratamento bem diverso, certo? Hoje em dia existe muitas informações e muito medicamento foi acrescido ao armamentário do tratamento dos pacientes com leucemia em geral. Então, começando, digamos, do mais simples, uma leucemia mieloide crônica, que até antes dos anos 90, né, da virada do milênio, que vocês não devem ter visto, que vocês não tinham nascido ainda. Mas, nessa época, os pacientes com LMC, muitos iam para o transplante, faziam quimioterapia, e tinha tudo aquilo da quimioterapia, toda aquela questão do transplante, não tinha doador, etc, etc. Em 99 para 2000, foi aprovado o medicamento, que foi um medicamento que revolucionou a medicina, que foi o primeiro medicamento direcionado a uma mutação, a primeira droga-alvo, que foi o imatinib. O imatinib, ele é um medicamento que vai bloquear a atividade dessa proteína, né, da proteína que é secundária à translocação do cromossomo 9 com o cromossomo 22. Então, essa proteína, ela é uma proteína doente, que vai causar problemas para o paciente. Esse medicamento vai bloquear essa proteína. Então, hoje em dia, você pode tratar um paciente apenas com um medicamento. Esse medicamento, ele não é em si uma quimioterapia. Claro, ele tem alguns cuidados que você deve ter com ele. Ele não é um remédio simples, ele precisa ser tomado e ser avaliado com um médico especialista, mas ele é um medicamento que não baixa a imunidade, na maioria das vezes, não cai o cabelo, não lhe causa problemas a longo prazo. Então, esse é o tratamento para os pacientes com leucemia mieloide crônica, né? O inibidor de tirosina quinase, o imatinib. Claro que nem todo mundo que vai tomar o imatinib vai responder de primeira, então tem algumas outras coisas que o paciente pode tomar. Então, se ele não responder de primeira, ele pode tomar um outro medicamento que o SUS disponibiliza, o nilotinib, o dasatinib, e assim ele pode escalonar os tratamentos apenas com medicamentos que não são quimioterápicos em si. Na leucemia linfocítica crônica, esse cenário ele é um pouco diverso. Por quê? Existe o inibidor de tirosina quinase, o ibrutinib, que é todo mundo, a gente às vezes brinca que todo médico quer ter o imatinib para tratar alguma doença, porque seria muito interessante ter um câncer que você trata com medicamento que não lhe causa nada. Não lhe baixa imunidade, não interna. Então, a oncologia procura isso. Então, vocês devem ter ouvido falar de vários medicamentos, sorafenib, sunitinib, mas
mas nenhum deles conseguiu o mesmo impacto na doença do que o imatinib. Então, na LLC também tem um inibidor de tirosinoquinase, que é o ibrutinib, que é um medicamento que vai bloquear o receptor da célula B, que ele é um remédio que a ideia é parecida com o do imatinib. Só que alguns pacientes ainda, dependendo se eles estiverem no SUS ou no privado, eles não têm um acesso tão fácil ao ibrutinib. Então, talvez eles precisem fazer um tratamento baseado em quimioterapia e em imunoterapia. Você pode usar um medicamento, no caso o rituximab, junto com alguns quimioterápicos que vão atacar a célula da leucemia. O paciente pode ser funcionalmente curado com esse tratamento, sem precisar ir, por exemplo, para o ibrutinib. Já nas leucemias agudas, o tratamento ele é mais agressivo, porque são doenças mais agressivas, né? Então, geralmente, você vai ter uma carga de doença muito grande ao diagnóstico do paciente. O paciente vai estar com muitos problemas associados àquela doença. Então, você vai ter que fazer um tratamento mais agressivo. Geralmente, aí sim, envolvendo quimioterapias agressivas, que geralmente são feitas o paciente precisa ser internado, pelo menos na primeira vez que ele for fazer o tratamento neoplásico, né? Essa fase inicial é o que geralmente nós chamamos de fase de indução, que o paciente fica internado uns 20 a 25 dias e vai baixar a imunidade, precisa tomar antibiótico, sangue, plaqueta, etc. Claro que nós estamos falando num cenário geral, mas, por exemplo, hoje em dia também já existe tratamentos que não envolvem quimioterapia para pacientes com LLA. Se, por exemplo, um LLA-B, você pode fazer um medicamento, uma imunoterapia, que vai explicar para a célula T que tem uma célula de leucemia, a célula T vai lá e destrói aquela célula de leucemia, e da leucemia você pode usar um medicamento, como também o dasatinib, que é um derivado do imatinib, em alguns conceitos, tá certo? E uma coisa importante, quando a gente fala de leucemia mieloide aguda, nós estamos falando de uma seara muito grande. Então, assim, por exemplo, dentro da leucemia mieloide aguda tem um tipo de leucemia, que é a leucemia promielocítica aguda, que é um tipo de leucemia também, que até a década de 80 era invariavelmente fatal, que na década de 80 foi descoberto um medicamento que ele é um agente diferenciador, que é o ATRA, o ácido transretinóico, que ele é parente da isotretinoína, parente do Racutan, que nós jovens utilizamos algumas vezes para acne. Então, esse medicamento ele é parente do Racutan. O que é que ele faz? Ele diferencia as células da leucemia. A célula da leucemia vai estar lá parada, meio louca, leucemia. Com esse medicamento, ela continua o processo de evolução dela natural e ela deixa de ser uma célula neoplásica. Esse tratamento de 80, ainda nós usávamos esse medicamento com quimioterapia, até que em 2013 surgiu um estudo publicado no New England utilizando esse medicamento, o Atra, que não é uma quimioterapia, com um outro medicamento, que é o trióxido de arsênico, que também é um agente diferenciador. Então, por exemplo, no HGF, em alguns pacientes com LPA, a gente pode tratar o paciente com leucemia mielocítica aguda sem usar quimioterapia. Ele usa esse tratamento, então não cai o cabelo, não baixa a imunidade, ele muitas vezes não precisa ficar tomando muito sangue, muita plaqueta e muitos outros hemocomponentes que os pacientes que fazem quimioterapia precisam. Então, esse cenário de tratamento ele é bem amplo, envolve várias nuances que eu tentei resumir bem a passando para vocês. Não, ficou ótimo, doutor. Muito obrigada. Deu para entender muito bem, doutor. E, de maneira geral, a gente queria saber qual é a taxa de remissão desses pacientes, ou seja, a taxa em que a gente diz, né, popularmente, que essa doença fica mais adormecida, que os sinais e sintomas dela estão ausentes, se é alta ou baixa, como é que funciona? Então, essa pergunta também a gente tem que dividir nos subtipos. Então, por exemplo, leucemia mieloide crônica. Hoje em dia, a sobrevida maravilhosa. Maravilhosa, a pessoa vive, fica vendo o médico, né? De 3, 6 meses, 4 meses, 6 meses, mas sobrevida muito boa. Na verdade, na LMC a gente não fala nem de cura. Existem alguns contextos que há a cura, mas a ideia é de uma cura funcional, uma cura operacional. Ou seja, a gente usa esse medicamento, a pessoa fica sem nenhum sinal da doença. Quanto mais profunda tiver a resposta do paciente ao medicamento, melhor as taxas de sobrevida a longo prazo. Então, esse paciente pode viver sem ter problemas. Então, eu tenho pacientes meus com imatinib, ou com DAS, ou com Nilo, que estão trabalhando, que engravidaram, que já tiveram filhos, então uma vida funcional. A ideia desse tratamento da LMC é uma cura operacional. Na leucemia linfocítica crônica, alguns
tipos de pacientes podem sim ser curados com a quimioterapia e com a imunoterapia. Não são todos os pacientes, porque tem um certo nível de estratificação desses pacientes. Com outros tratamentos, como ibrutinib e outros medicamentos que existem, você pode ter uma sobrevida a longo prazo bem elevada. Ainda mais porque, como vai surgindo cada vez mais medicamentos, esse paciente vai ser, se ele não respondeu a um, ele é candidato a um novo tipo de medicamento que pode controlar a doença a longo prazo. Nas leucemias agudas, o cenário que nós temos ainda, ele é um cenário ainda um pouco mais frágil. Por quê? Por exemplo, na leucemia mieloide aguda, que nós temos que muitos pacientes têm mais do que 60 anos, né? A maioria tem mais de 60 anos, então são pacientes muitas vezes idosos que não são candidatos a uma quimioterapia agressiva. Então, nós já teremos aí um grupo de pacientes que vão fazer um tratamento menos intensivo, que antigamente, com as armas que nós tínhamos, eram pacientes que iam evoluir mal, mas hoje em dia, com os novos medicamentos que nós dispomos, esses pacientes também podem evoluir bem a médio e longo prazo. Já os pacientes jovens são candidatos a uma quimioterapia agressiva, que podem, quando precisar fazer o transplante de medula óssea, ter uma sobrevida também considerável. Se você me perguntar o que é mais importante nesse contexto, por exemplo, da atenção no SUS, eu particularmente só trabalho no SUS, o que que a gente vê? Que ainda o transplante de medula óssea é uma opção que modifica muito a sobrevida desses pacientes, né? Aí no Hospital das Clínicas, pelo UFC, eles sempre publicam dados sobre isso, dados muito animadores, de como o transplante, nessa situação que nós temos da atenção do serviço público, como o transplante ele é importante para as leucemias agudas, tanto a LMA quanto para a LLA. E mais ainda, nós estamos vivendo o SUS incorporando lentamente alguns medicamentos terapia-alvo, provavelmente no futuro não tão distante, alguns medicamentos que modifiquem a sobrevida a longo prazo desses pacientes, né, o paciente pode ser curado com esses tratamentos, estão chegando no SUS. O que é mais importante, que quando a gente fala do tratamento, é entender que uma leucemia aguda, se o paciente não tratar, invariavelmente ele vai falecer. O tratamento, algumas vezes, por mais às vezes que pareça que não consiga dar uma chance de sobrevida a longo prazo muito grande, para aquele paciente, ele vai ter, muitas vezes, conseguir viver um período de tempo para poder organizar a vida dele. Estamos falando isso no sentido de pacientes mais idosos, pacientes jovens que são candidatos ao transplante, isso, a sobrevida é bem mais elevada. E fazendo o recorte da leucemia promielocítica aguda, a sobrevida é muito elevada, certo? Claro que os nossos dados não são iguais ao do mundo desenvolvido. No mundo desenvolvido, essa sobrevida pode chegar a 80% a 90% em 5 anos, que é basicamente sobrevida de uma pessoa que não tem uma doença oncológica. Mas nossa realidade, um estudo publicado pela médica do HGF, doutora Kaira, ela demonstrou que a nossa sobrevida tem algumas dificuldades, especialmente se o paciente mora perto do centro onde ele faz o tratamento, se ele mora longe. Então, essas questões sociais ainda impactam bastante a nossa casuística, que no mundo desenvolvido não tem tanto esse problema como para a gente. Certeza, doutor. Mas é sempre bom lembrar também o lema da ABHH. Se tiver 1% de chance de cura, os médicos sempre tentam. Eu acho muito bonito a hematologia por isso. E eu tenho certeza que o episódio foi muito bom, que todo mundo aprendeu bastante. E eu gostaria de saber se teria algum comentário final para os nossos ouvintes. Para os pacientes, né, que estiverem nos ouvindo, é sempre interessante vocês verem o site da Abrale. O site da Abrale tem um site, também tem no YouTube, tem várias coisas sobre como é o tratamento, alguns direitos que o paciente tem, que às vezes fica meio, assim, não está muito claro, às vezes o médico não explica direitinho, pela questão do tempo. E para os estudantes e para os profissionais de saúde, é sempre importante que a gente se atualize e entenda a evolução do tratamento, né? Porque hoje em dia eu me formei hematologista em 2019. De 2019 para cá, muitas coisas mudaram, né? Carticel, muitas coisas que são revoluções no manejo desses pacientes que vão ficar cada vez mais acessíveis, vão chegar na faculdade, vocês vão falar sobre isso. Era coisas na minha época eu nem falava sobre terapia adotiva, células modificadas. Então, é uma realidade que vai chegando cada vez mais às nossas portas. Então é isso, pessoal. Aqui encerramos mais um Geoncast, o episódio de podcast do Geon.
E novamente agradecemos muito ao Dr. David pela participação e pelos brilhantes esclarecimentos sobre esse tema, que é de tanta importância, mas tão pouco falado e esclarecido para a população. Foi isso, doutor. Muito obrigada. Eu adorei o episódio. Aprendi bastante. Estava até falando depois com o Gabriel que é um tema tão complexo, assim, tão amplo, mas só passou de uma maneira que ficou muito claro. E, pois é um desafio falar de tanta coisa tão complexa, mas Sim. a ideia geral foi o que eu falei, né? Tem algumas nuances sobre cada coisa, Sim. mas hoje em dia a hematologia é uma das áreas que mais cresce na medicina, né? Obrigada a todos os ouvintes. E é sempre bom lembrar. Acompanhe a gente no Instagram, @GeonLiga, e compartilhe o Geoncast com os amigos.